Eu aposto que você já ouviu por aí, na verdade já viu essa história do artista como essa pessoa completamente instável, né? Que bebe muito, que não dá muito bem com a vida, né? Isso aí até ocorre, na verdade, sei lá, se eu olhar para Fred Mercury, ou cantores que tiraram sua própria vida, né? O cantor do Nirvana, por exemplo, vários outros, né? Então isso pode existir. Na verdade, o mais comum é essa imagem do artista como alguém instável, que está com vários dramas, e de que, bom, a arte que ele faz, ou a obra, sai de sua luta ou impressão interior, dos dramas internos que ele tem, e tenta colocar uma forma adequada para aquilo, e pode ser o fazer a obra como quase como um parto, né? E bom, aqui a gente vai olhar nesse vídeo, como você já sabe, pelo Martin Scorsese, e pensando de fato, a gente pode pensar que a obra dele também vem como um drama dele, ou que ele mesmo relata várias vezes, que é o seu drama de sua própria vida, biográfico entre a vida profana ou sacra. Ou, para quem não sabe, o Scorsese foi criado já como católico. Ele tem esse imaginário muito importante, ele já se encontrou com o Papa Francisco antes dele de perder a sua vida, o Papa Francisco, há pouco mais de um ano, várias vezes, várias oportunidades, né? Já se encontraram, viram um filme, e ele relata, na verdade, quando ele era pequeno, que ele pensava até mesmo em ser missionário, o Scorsese. Chegou até a entrar no seminário para ser padre, quando se não me engano tinha 8, 12 anos, depois, claro, acabou saindo, foi para outro caminho, como a gente sabe, mas ele também cresceu numa vizinhança na qual o padre dava para ele uma direção espiritual, mas uma vizinhança americana cercada de violência, né? Das grandes cidades, muito sangue, pessoas ao redor se sofrendo ou não com crime. E bom, é muito interessante porque isso está, que eu quero tentar mostrar um pouco disso, de modo mais ou menos simples, nasce na obra dele como um todo, em seus filmes, né? Isso perpassa todos os seus filmes de um modo ou de outro. E claro, é um drama que nunca abandonou ele, portanto, está na sua visão de mundo e que está nas suas obras. Por exemplo, é claro, quem conhece Scorsese deve conhecer pelos filmes de gangster, né? São inúmeros filmes assim, como um todo, mas também tem poucos filmes religiosos. E talvez o mais famoso, o mais polêmico, certamente, tem o sobre budismo, um pouco à parte, mas o mais famoso é o filme com Willem Dafoe, A Última Tentação de Cristo, que trata justamente de retratar Cristo de modo, por assim dizer, profano. Nesse filme, basicamente o Cristo é retratado não em sua divindade, mas pelo contrário, na tentativa ou na falta de haver harmonia entre o seu lado divino e o seu lado humano. Ou seja, Jesus pensa, então Jesus ele quer descer da cruz, imaginar como é descer da cruz, né? Ou até a igreja falou, a igreja católica falou que o filme era moralmente ofensivo. Várias pessoas cristãs na época também rechaçaram o filme por isso, porque quer mostrar um Cristo que está tentado e que está na duplo chamado, na tensão entre o seu chamado, que é chamado a fazer, e os seus dramas humanos, né? De não querer ir para a cruz, de querer agredir pessoas que fazem injustiças, não é? Ou seja, a dificuldade de cumprir o seu chamado, de entregar. Essa aqui é o grande dilema, que o próprio Scorsese falou anos depois que talvez não tenha sido bem executado. Ele falou isso no comentário do diretor sobre esse filme, né, depois que ele comentou. E interessante que ele também cita justamente que outro filme que ele fez faz esse tema de modo um pouquinho melhor, que é Raging Bull, Touro Indomável, sua obra-prima, pelo menos para mim, seu melhor filme, vários podem dizer isso também, que tem justamente essa ideia do que do encontro entre o que é profano e o que é sagrado. A história conta Jake LaMotta, luta boxe, né, luta profissionalmente, e tem em sua casa imagens religiosas, né? Imagem de Jesus, Maria, mas no meio disso, desse encontro da religião, que nunca parece para ele ser verdadeiro, mas apenas algo decorativo, existe o que? A parte luxuriosa, né? Jake LaMotta, então, dentro de sua casa, leva sua amante, e na cama que ele está com a sua esposa, ele atrai essa mulher, né? E ele tinha do lado dele lá o quadro de Maria e de Jesus como um todo, né? Ou seja, a religião apenas como um decorativo como um todo, né? Essa tensão, então, entre o que é de fato luxurioso, profano e o que é sagrado no meio de tudo isso, né? Do mesmo modo, o Raging Bull também retrata Touro Indomável, o Jake LaMotta como alguém muito violento, né? Brigas, xingamentos, vizinhança como um todo, como era do Martin Scorsese na sua infância. E claro, essa violência, de modo com pessoas irritáveis, com tudo, muitas agressões físicas, né? Também além está em toda a obra do Scorsese, como sabemos. Né? Ele é conhecido por isso, né? Como eu falo aqui dos gangsters. E aí sim chegamos no Gangster, que era justamente esses filmes na quais há muita violência, há muito crime, muito sangue, muito tiros, né? Então, por exemplo, mas em essência, todas são histórias também de uma ou de outra de queda.
E aqui, esse de fato é um imaginário muito, por assim dizer, cristão católico, né? Mesmo todos os filmes de gangsters, seja Bons Companheiros, Goodfellas, o mais recente, o Irishman, são histórias que mesmo que as pessoas fazem o crime, ainda assim eles têm algum tipo de julgamento, pagar por suas falhas como um todo, né? Na verdade, de um modo ou de outro, todos eles têm a história de queda, na qual justamente, bom, o que eles vão conseguir fazer com a própria vida, né? Sempre há, então, uma vida triste no final, como foi Irishman, ou mesmo em Bons Companheiros, na qual há ali essa sentença no final. Do mesmo modo, ou seja, de um modo ou de outro, parece que existe essa visão dos até na câmera sendo enquadrada, às vezes, quando os personagens quebram a quarta parede, né? Então, no final do filme, é muito comum que alguém vai olhar direto para você, para a audiência, quase como se ele quisesse ser julgado, né? Ah, será que ainda assim tudo que eu fiz aqui pode existir salvação? Eu posso ser redimido? Isso acontece em Goodfellas, como a gente falou aqui, no filme que ele fez por último agora, o Killers of the Flower Moon, também, claro, como a gente citou outros filmes, ou seja, eu posso ser perdoado pelo que eu fiz? Você, audiência, pode querer me perdoar? Do mesmo modo, aqui tem talvez o maior ou grande paradoxo, justamente no Lobo de Wall Street, na qual o que é profano é quase retratado como um sagrado, né? Do dinheiro, da luxúria como um todo, o filme é muito bem engraçado, quase como vangloriando o personagem principal, o Jordan Belfort, só que no final também ocorre a mesma coisa. Nós temos que julgá-lo como um todo no final do filme, né? Será que nós concordamos com o que ele fez? Será que iremos achar que ele se redimiu no final ou não? E bom, talvez esse drama, para o Scorsese, pessoalmente, é muito bem retratado no filme que ele fez mais antigo, de 73, que em português chama Caminhos Perigosos, Mean Streets, na qual o personagem principal justamente se chama Charlie, e ele vive indo na igreja toda hora, igreja católica, e tenta se conversar com o padre, mas se fala, não sou digno de ser perdoado por Jesus, né? Porque ele era também um criminoso. Ele vivia na igreja, mas ficava nas ruas, na vizinhança violenta, né? E ele tinha que ser, na verdade, ele tinha um status social no mundo do crime, que até as pessoas chegavam perto dele e pediam bênçãos, né? Ó, o Santo Charlie está por aqui, claro, como um tom piadista, talvez, ou não. Mas o ponto é que o Charlie, na história, acaba sendo que é uma ponte entre dois lados criminosos, na qual um devia dinheiro para outro. E do mesmo modo, para ele, como o filme quer mostrar, o padre também acaba sendo mediador para o Charlie entre ele e Deus, pela confissão, né, do mesmo modo, ou seja, também o amigo de Charlie, que ele se via como ponte, devia dinheiro para outro criminoso, assim como o Charlie devia seus pecados para Deus. Essa aqui tem uma ponte muito clara no filme, então é um filme quase autobiográfico do Scorsese, de tal modo que, bom, será que assim, Deus pode me perdoar? Ou será que, bom, Jesus ele fala, então Charlie no ponto do filme, Jesus, eu estou tentando. E assim também parece ser um pouco o Scorsese, com essa luta entre esses dois lados, né? Até porque o próprio Scorsese, ao longo da sua história, como nós sabemos, então ele largou a ideia de ser padre, missionário, foi para o cinema, que, claro, vai se dizer muito bom, ele é um excelente diretor de cinema, como todos sabemos, mas ele também teve, em sua vida pessoal, várias lutas muito grandes, né? Por exemplo, com drogas, né? Ele chegou a parar no hospital por overdose de drogas. Quase como antes de fazer Raging Bull, Toro Indomável, estava no hospital, quase morreu por drogas como um todo, né? Então foi muito longe, de fato, né? E talvez outro filme em si, que aí eu coloquei já um vídeo só sobre isso, que é Silêncio, na qual ele quer retratar essa drama da vida espiritual, e para ele foi um drama que ele tentou mais se aproximar de Deus. Depois de fazer o filme que a gente falou com William Dafoe, na qual foi o Cristo profano, agora tentou fazer um filme um pouco mais sério, ou ir além nessa busca de Deus, esse drama interior que ele tem, e que ele quer tentar retratar esse drama que é do Deus que está silencioso perante nossa dor. No caso, no Japão, do século XVII, a perseguição aos cristãos. Eu falei do filme já, como eu falei em outro vídeo aqui à parte, vou citar aqui de novo, caso você queira ver, mas realmente existe de novo esse drama do pecador que peca várias vezes, pode talvez negar a Jesus e tenta de fato voltar para se confessar novamente. Tem um personagem que faz só isso, ele nega Jesus e vai voltando para se confessar de novo, como se fosse o próprio Scorsese novamente, né? Será que, olha, eu posso ser perdoado? Ou posso conseguir agir com perdão como um todo, né? Como se fosse esse pecador que não consegue se converter ou se entregar de fato a Deus como um todo, né? Eu posso ser redimido, ser salvo, mesmo com toda essa minha luta, que para mim parece que eu não consigo, né? E bom, para o Scorsese, para quem se interessar, essa luta tem como resultado a ideia de que, olha, bom, realmente você não é capaz, Scorsese, nós, eu como um todo também,
quem vai agir, na verdade, não é aqui aquela religião do super-herói, o cristianismo, né? Que eu sozinho vou poder fazer tudo, me livrar dos meus pecados. Não, o caminho cristão é justamente ao contrário, de que se você não pode negar a si mesmo, dá a cruz para Jesus. E ele em si que vai poder salvar, ele que vai sofrer junto com você, não vai te abandonar, e vai poder atuar por você, para que ele atuando em você, na sua alma, você pode conseguir o perdão como um todo, né? Não sou capaz sozinho. Talvez, quem sabe, o Scorsese, na vida dele, possa, de fato, encontrar essa resposta como um todo e, de fato, conseguir essa conversão que ele tenta tanto relutar como um todo, né? Esse drama, como a gente falou, pessoal dele, mas que também, bom, tem até bons resultados com isso, né? Como a série que ele fez agora, O Santos, que está justamente tentando retratar boas histórias de Santos, né? Joana d'Arc e outros, fica aqui a sugestão, que estão tentando se aproximar cada vez mais de Jesus como um todo, né? Achar a resposta para a sua vida, e quem sabe porque ficamos aqui torcendo para que ele consiga de fato. E bom, vale dizer que esse drama pessoal é drama da sua obra como um todo, não quer dizer que os filmes são ruins, muito pelo contrário. Silêncio, como eu falei, é um bom filme, apesar dos seus problemas, do modo como retratar o cristianismo, que reflete essa dor dele, então, de entender de fato o que é Cristo, mas também Touro Indomável, que eu vou aqui analisar também no vídeo que vai aparecer na tela para vocês, que vou soltar em seguida depois desse vídeo aqui, que é justamente mostrando como de fato é uma obra-prima, como traz para a nossa vida esse drama central de conseguir de fato, na minha vida também, tensionar ou lidar com a tensão entre a ira, ou ira boa ou ira ruim, ou lutar comigo mesmo como um todo, né? É um belíssimo filme também, vou analisar. E caso que eu também fale de outro filme do Scorsese, de outros filmes, coloquem nos comentários, por favor. E até o próximo vídeo, viu? Muito obrigado.